Esse é o ABS Construção Civil e Dental e eu sou o Dr. Antônio Schultz com mais um vídeo acerca do bioconcreto. Nesse vídeo nós vamos abordar um tema bastante interessante, um estudo de uma universidade polonesa referentemente à utilização da água de esgoto em substituição ou adicionada à água convencionalmente utilizada no preparo do concreto, ou seja, adicionado ao cimento Portland ou agregado de areia, brita e aditivos. De maneira que, como nós sabemos, essa água utilizada para a confecção do concreto convencional, essa água de beber tratada, ela contém dependendo da quantidade de cloro, ela pode ser até mesmo, no decorrer do tempo, prejudicial à armadura, porquanto os cloretos produzem ácidos que são capazes de danificar a armadura. Então, a utilização dessa água de esgoto, que, como nós sabemos, é a maior fonte de biomassa existente, dentre as quais grande parte dessa biomassa é constituída por bactérias aeróbicas e anaeróbicas. De maneira que essa utilização dessa água de esgoto parcialmente tratada, ou seja, em que se remove os resíduos sólidos e a matéria orgânica, tem sido proposta por esse grupo de professores dessa universidade polonesa, do Instituto de Química e Tecnologia, como um método para adicionar bactérias ao concreto de modo a induzir a autorreparação, a autocicatrização desse concreto. E nesse contexto, nessa lógica está que a utilização dessa água de esgoto propiciaria um método de autorreparo e autocicatrização desse concreto que, como nós sabemos, com o decorrer do tempo, em decorrência das microporosidades, ou seja, das porosidades, microfissuras e fissuras, fendas de até 1 milímetro, a redução por meio do bioconcreto, o selamento dessas porosidades, microfissuras e fendas, aumenta a resistência, a durabilidade do concreto, reduz o custo e também é um fator de sustentabilidade, porquanto ele reduz a emissão de dióxido de carbono que decorre dessa confecção do concreto convencional. Isto posto, os autores eles realizaram o seguinte experimento. Eles compararam o concreto convencional, o concreto manipulado, confeccionado com essa água comum de beber, que é utilizado nas obras para a confecção desse concreto convencional, com águas de esgotos provenientes das diferentes fases do esgoto, das fases das fases de tratamento do esgoto, aquela água obtida nas fases iniciais desse tratamento e também com aquelas das fases finais do tratamento desse esgoto. E os autores, eles concluíram que, quando comparavam essa água de esgoto, especialmente aquela obtida nas fases iniciais, ou seja, em que a água ela é separada dos resíduos sólidos e ainda não foi adicionada da matéria orgânica necessária para o tratamento, desinfecção dessa água, portanto, rica ainda em bactérias aeróbicas, que essa água proveniente, resultante desse tratamento inicial, esse tratamento apresentava propriedades que não comprometiam o concreto confeccionado com essa água resultante dessas fases iniciais
desse tratamento do esgoto não comprometia propriedades como a resistência à compressão, a resistência à flexão, nem o tempo de pega do concreto. E relativamente à cicatrização desse concreto, quando comparado com esse concreto convencional, confeccionado com essa água corriqueiramente utilizada, o concreto, o bioconcreto confeccionado com essa água resultante desse tratamento inicial apresentava uma maior cicatrização. Então, os autores propõem a utilização dessa água proveniente desse esgoto não tratado ou tratado inicialmente, separado da matéria orgânica e dos resíduos sólidos, como um método de induzir a cicatrização no concreto. E sob a minha óptica, apresenta bastante lógica. E eu até entendo que nesse método, o próprio concreto, o próprio microambiente do concreto, ele atua como um método de separação, de triagem das bactérias, ou seja, daquelas bactérias que podem induzir esse reparo e autocicatrização, ou seja, aquelas bactérias que são aptas a resistirem a um pH alcalino entre 12 e 13. Uma outra maneira é uma maneira mais sofisticada, mais já com objetivos comerciais, qual seja de se isolar, de cultivar essas bactérias em laboratório, nos diferentes departamentos de pesquisa das firmas e acrescentar ao concreto. Mas, sob a minha óptica, essa ideia de utilizar essa água proveniente do esgoto, esse pool de bactérias presentes nessa água proveniente do esgoto não tratado e separado dos resíduos sólidos da matéria orgânica, é sim uma ideia bastante lógica e passível de ser testada, de ser utilizada na construção do bioconcreto. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.